Bem-vindos a este episódio. Hoje vamos falar de um homem que moldou todo o rumo da música alemã, que viveu uma das guerras mais devastadoras da história europeia, que perdeu quase todas as pessoas que amava e que ainda assim continuou a compor até passar dos 80 anos. Chamava-se Heinrich Schütz e, se nunca ouviram falar dele, isso também faz parte da história. Nasceu a 8 de outubro de 1585, na pequena localidade de Köstritz, na Saxónia, no que é hoje o Estado Federado da Turíngia, na Alemanha. Morreu a 6 de novembro de 1672 em Dresden, na extraordinária idade de 87 anos. Durante mais de 55 anos foi o diretor musical principal, ou Kapellmeister, da Corte Eleitoral de Dresden. Casou-se uma única vez, mas a mulher morreu ao fim de apenas 6 anos de casamento. Teve 2 filhas e sobreviveu a ambas. Deixou mais de 500 obras musicais que chegaram até nós. Concertos sacros, composições sobre salmos, motetes, paixões, oratórios e pelo menos 3 óperas, todas elas totalmente perdidas. É chamado o pai da música alemã, o mais importante compositor alemão antes de Johann Sebastian Bach e, nas palavras do musicólogo Alfred Einstein, o músico mais espiritual do mundo. Foi esquecido durante 140 anos após a sua morte. Mais tarde, foi defendido tanto por Richard Wagner como por Johannes Brahms. E a sua música, depois de redescoberta, nunca mais voltou a ser abandonada. Esta é a sua história. Capítulo 1. Infância e juventude. Para compreender Heinrich Schütz, é preciso compreender as suas origens. Não nasceu numa dinastia de músicos. Não era filho de um organista nem de um músico da corte. Nasceu numa estalagem. O seu pai, Christoph Schütz, geria a estalagem da Garça Dourada, na pequena vila de Köstritz. Em 1590, quando Heinrich tinha 5 anos, a família mudou-se para Weissenfels, na Saxónia, uma cidade maior e de maior importância comercial, onde Christoph assumiu a gestão de um segundo estabelecimento, chamado Estalagem do Anel Dourado. Heinrich era o mais velho de 8 filhos e a família pertencia solidamente à classe média. Era respeitada na região, vivia com conforto, mas não pertencia à aristocracia. Mais tarde, o pai viria a servir como burgomestre de Weissenfels, um sinal de verdadeiro prestígio cívico. E a estalagem era um lugar por onde passava o mundo. Viajantes, comerciantes, funcionários da administração e, ocasionalmente, figuras de grande importância. O jovem Heinrich recebeu a sua primeira educação musical na igreja de Santa Maria, em Weissenfels, onde o cantor Georg Weber e o seu tio, o organista Heinrich Kollander, aparentemente cultivaram a sua voz e o seu ouvido musical, mas os pais tinham ambições mais práticas para o filho mais velho. A música era uma competência agradável, uma qualidade socialmente valorizada. Não era, aos seus olhos, uma carreira. Depois, no verão de 1598, aconteceu algo que mudaria não apenas a vida de Heinrich Schütz, mas também toda a trajetória da música alemã. O conde de Hesse-Kassel, Moritz von Hessen-Kassel, um dos mais poderosos príncipes protestantes do Sacro Império Romano-Germânico, um intelectual sério e um genuíno mecenas das artes, passou a noite na estalagem da família, em Weissenfels. Heinrich, então com 13 anos, cantou para os hóspedes, por assim dizer. E o conde ficou completamente fascinado. Pediu daquela maneira tão própria dos grandes aristocratas que o rapaz lhe fosse confiado para receber uma educação adequada e formação musical na sua nobre corte. Os pais resistiram. Houve uma considerável troca de correspondência entre as partes. O pai ponderou a honra da proposta face à consideração prática de perder o filho mais velho para a corte de outra pessoa. Por fim, em agosto de 1599, Heinrich foi levado para Kassel. Tinha 13 anos. A escola da corte que o esperava, o Collegium Mauritianum, era uma instituição extraordinária para a época. Moritz era um príncipe calvinista que dirigia uma escola onde rapazes de diferentes confissões religiosas
Estudavam juntos. Schütz era luterano, o seu patrono era calvinista e o seu futuro mestre veneziano seria católico. Uma trindade de confissões que moldou discretamente o ecumenismo instintivo de Schütz durante o resto da sua vida. Recebeu uma rigorosa educação humanista, latim, literatura clássica, retórica, filosofia e, naturalmente, música. Estudou composição com o mestre de capela da corte, Georg Otto, e distinguiu-se nessa área. O conde Moritz merece aqui um momento de reconhecimento, porque a história tende a esquecer os homens que reconhecem o gênio antes de este se provar. Moritz era um inovador musical que levou as mais recentes ideias italianas para a sua corte alemã, uma figura política que navegou as mortíferas tensões confessionais do seu tempo com uma destreza invulgar, e um mecenas que, por 2 vezes, em momentos decisivos da vida de Schütz, encaminhou o jovem para a sua verdadeira vocação, sem aquela estadia de uma noite numa estalagem de Weissenfels, no verão de 1598, talvez nunca tivéssemos ouvido falar de Heinrich Schütz. A seu tempo, a voz de Schütz mudou. O rapaz do coro tornou-se um jovem e, mais tarde, Moritz providenciou para que prosseguisse os seus estudos. Em 1608, Schütz matriculou-se na Universidade de Marburgo para estudar Direito. Não se tratava de um simples desvio do destino. Naquele momento, isso parecia ser o seu destino. Os pais queriam que fosse advogado, e o próprio Schütz não tinha a certeza de qual seria o seu caminho. Nos seus escritos posteriores descreveu como não sabia, com verdadeira convicção, se a música era de facto a sua vocação ou apenas o seu talento. Então o conde Moritz interveio pela 3ª vez. Ofereceu-se para financiar uma bolsa que permitiria a Schütz viajar até Veneza, apenas por 1 ano, propôs ele, como enriquecimento cultural complementar aos estudos de Direito. A oferta era, como observou secamente um académico, impossível de recusar. Schütz apresentou a sua aceitação como uma pausa temporária nos estudos. Nem ele nem o conde poderiam imaginar que aquilo que o esperava em Veneza tornaria permanentemente irrelevante qualquer ideia de seguir direito. Vale a pena reconhecer a coragem social implícita na decisão de Schütz. Os seus pais tinham investido na sua educação, tinham aceito a sua colocação na corte de Kassel e, muito provavelmente, já se tinham resignado à ideia de ter um filho distinto, com carreira no direito ou na administração. Escolher a música, em vez disso, era optar por uma profissão que, por mais prestigiosa que viesse a tornar-se, dependia inteiramente do favor continuado de um único patrono. Foi um ato de confiança no seu próprio talento e no conde que lhe tinha tornado esse caminho possível. Capítulo 2. Vida e obra. Veneza, 1609 a 1612. Esta é a primeira grande etapa, e foi ela que tornou possível tudo o que veio depois. Schütz chegou a Veneza aos 23 anos e entrou na órbita de Giovanni Gabrieli, organista da Basílica de São Marcos e mestre supremo daquilo a que hoje chamamos o estilo policoral veneziano. A Basílica de São Marcos era uma maravilha arquitetónica, particularmente adequada à música antifonal. Os seus 2 coros, frente a frente e separados pela grande nave, permitiam aos compositores escrever para 2 ou mesmo 4 grupos musicais distintos, que se chamavam e respondiam através do espaço físico. Gabrieli levara esta técnica ao seu ponto mais alto e acolheu o jovem alemão sob a sua proteção, com o que parece ter sido um afecto pessoal genuíno. Schütz nunca esqueceu o que devia a Gabrieli. Muitos anos mais tarde, descreveu-o em termos retirados da mitologia clássica, afirmando que, se a antiguidade o tivesse conhecido, tê-lo-ia preferido a Anfião, o mítico inventor da música, e que, se as musas tivessem desejado casar, a musa da música não teria escolhido outro esposo. Não se trata de lisonja destinada ao público. Soa as palavras de um homem que, décadas mais tarde, continuava dominado pela gratidão. E havia uma lembrança física desse laço. Quando Gabrieli estava a morrer, em 1612, ofereceu ao seu aluno alemão um anel como gesto pessoal de amizade. Conta-se que Schütz exibiu esse anel à mesa, em todos os jantares,
durante o resto da sua longuíssima vida, um hábito que os seus contemporâneos consideravam enternecedoramente infantil num homem que, em tudo o resto, era conhecido pela sua dignidade austera. Veneza deu também a Schütz a sua primeira publicação. Em 1611, ainda estudante, publicou um conjunto de 19 madrigais italianos para 5 vozes, escritos em italiano e dedicados ao Landgrave Moritz. Os estudiosos observaram que estes madrigais eram invulgarmente longos para os padrões da época e revelavam uma ousadia harmónica notável num compositor de 26 anos. Não se limitara a absorver o estilo veneziano, já o tornara seu. Depois da morte de Gabrieli em 1612, Schütz regressou à Alemanha transformado em todos os aspectos importantes. Em 1613, aceitou o cargo de segundo organista na corte de Moritz, em Kassel, mas um destino maior já começava a impor-se. Em 1614, foi convidado para Dresden, para um baptizado real na corte do eleitor Johann Georg I da Saxónia. A sua música impressionou de tal forma o eleitor que se iniciou uma disputa entre as cortes de Kassel e Dresden pelos seus serviços. Moritz recusava-se a deixá-lo partir. Johann Georg insistia sem cessar. Após anos de negociações, Schütz mudou-se definitivamente para Dresden, em 1615, como compositor da corte, e, em 1617, foi confirmado como Kapellmeister, o principal diretor musical da mais prestigiosa corte protestante dos territórios alemães. Tinha 31 anos. A sua primeira grande publicação saída de Dresden foi Psalmen Davids, os Salmos de David, em 1619. São espetaculares composições de salmos, de grande escala, para vários coros e instrumentos que canalizam tudo o que aprendera com a técnica policoral de Gabriel. Anunciavam-no, sem falsa modéstia, como o líder incontestado da música alemã. E, nesse mesmo ano de 1619, Schütz casou-se. Ela chamava-se Magdalena Wildeck e era filha de um funcionário da corte de Dresden. Tinha 18 anos. Schütz tinha 34. O casamento parece ter sido verdadeiramente feliz. A primeira filha, Ana Justina, nasceu em 1621. A segunda, Eufrosine, nasceu em 1623. E depois, em setembro de 1625, Magdalena morreu de varíola. Tinha 24 anos. Estiveram casados durante 6 anos. Schütz nunca voltou a casar. Numa época em que os viúvos normalmente encontravam uma nova esposa no prazo de 1 ano, por razões sociais, financeiras e práticas, a sua decisão de permanecer solteiro durante os 47 anos restantes da sua vida revela algo que vai muito além da conveniência ou da convenção. Confiou as suas 2 filhas pequenas aos cuidados da sogra e mergulhou no trabalho e nos salmos. O Becker Psalter, publicado em 1628, é uma composição integral dos 150 salmos sobre textos alemães rimados do pastor de Leipzig Cornelius Becker. É diretamente associado ao consolo que Schütz procurou nas Escrituras após a morte de Magdalena. Nele, o luto transformava-se repetidamente em música. O ano de 1617 trouxe também um momento público decisivo, o centenário da Reforma, que assinalava os 100 anos desde que Lutero afixara as 95 teses. Como recém-nomeado Kapellmeister da Corte Eleitoral de Dresden, Schütz dirigiu as grandes celebrações. Um relato da época descreveu a execução do Salmo 150 como tão estrondosa: 18 trompetistas, 2 timbalistas, 3 órgãos, 4 alaudistas e muito mais, que se ouvia ao longe, e quem a ouvia ridicularizava-a sem piedade. Música sacra apresentada como um festival de ruído. Foi a primeira grande demonstração pública do seu mandato e, ao que parece, foi inesquecível pelas piores razões. Depois, em 1627,
surgiu a colaboração que, em retrospectiva, se destaca como uma das parcerias artísticas mais importantes da Alemanha do século XVII. O poeta Martin Opitz, uma das figuras literárias alemãs mais celebradas da época, o homem que quase sozinho estava a reformar a língua literária alemã, chegou à corte de Dresden e juntos ele e Schütz criaram uma ópera. Opitz escreveu uma tradução alemã do libreto que servira para a primeira ópera italiana, O Mito de Daphne e Apolo. Schütz compôs a música. A obra, simplesmente intitulada Daphne, foi apresentada em Torgau, em 1627, por ocasião de um casamento real saxão. Daphne é tradicionalmente considerada a primeira ópera em língua alemã, e todas as suas notas se perderam. Sobrevive o libreto de Opitz e um único comentário ambíguo numa carta, que sugere que o resultado não correspondeu inteiramente à visão conjunta dos dois. Schütz e Opitz formavam uma dupla artística fascinante. O compositor que queria levar o drama operático italiano para norte dos Alpes e o poeta que queria conferir às palavras alemãs a dignidade formal do verso clássico. A parceria foi breve, mas as suas implicações foram enormes. Demonstraram que uma ópera em língua alemã era possível, que a língua vernácula podia suportar o peso do drama musical. Mesmo que a música em si tenha desaparecido, a ruptura conceptual permanece. Em 1628, Schütz tomou a decisão mais importante da sua carreira de maturidade. Regressou a Veneza pela segunda vez. Tinha 43 anos, já era o compositor alemão vivo mais famoso e voltou a ser aluno. Foi estudar especificamente as mais recentes inovações italianas, sobretudo a música de Claudio Monteverdi, maestro de capela de São Marcos, o homem que inventara a ópera numa forma reconhecível e que estava a reformular toda a linguagem musical com o seu conceito do novo estilo, o estilo moderno. Saber se Schütz e Monteverdi chegaram realmente a encontrar-se cara a cara continua a ser uma das deliciosas perguntas sem resposta da história da música. O certo é que Schütz conhecia intimamente a música de Monteverdi, que adaptou diretamente 2 madrigais deste para obras sacras em alemão, e que o primeiro volume das suas Sinfoniae Sacrae, publicado em Veneza em 1629, antes de regressar a casa, revela sinais inequívocos de tudo o que assimilara. Descreveu como Monteverdi o guiara com alegria e lhe mostrara o caminho há tanto procurado para traduzir uma combinação de vozes diversas para o estilo declamatório e levá-la ao palco. A qualidade que mais distingue este episódio não é a mestria artística, mas a humildade. Schütz já era o maior músico alemão vivo. Não precisava de regressar a Veneza. Poderia ter passado o resto da carreira a produzir variações sobre os Psalmen Davids e teria continuado a ser imensamente admirado. Em vez disso, aos 43 anos, foi sentar-se como aluno na cidade dos Canais e permitiu que aquilo que ali aprendeu reformulasse toda a sua linguagem composicional. Esta curiosidade permanente, esta recusa em deixar de aprender, é uma das características mais marcantes da sua personalidade. Regressou a Dresden em 1629 e encontrou uma Alemanha que já se desfazia. A Guerra dos 30 Anos começara 11 anos antes e, na década de 1630, estava a destruir tudo. A capela eleitoral de Dresden perdia músicos, dinheiro e instrumentos a um ritmo alarmante. Alguns cantores passavam anos sem receber salário. Schütz escreveu petições desesperadas ao eleitor em nome dos seus músicos famintos. No prefácio de uma publicação, descreveu como a música caíra numa profunda decadência por toda a Alemanha e, em muitos lugares, fora completamente abandonada, devastada pelo que chamou os perigosos ventos da guerra. E as perdas pessoais agravaram as profissionais de uma forma que, quando enumerada, quase se torna difícil de suportar. O pai morreu em 1630. O seu amigo próximo e colega Johann Hermann Schein, o Thomas Cantor, de Leipzig, morreu também em 1630,
aos 44 anos. O irmão Valerius morreu em 1632. A mãe morreu em 1635. A sogra morreu em 1636. O irmão Georg morreu em 1637. A filha mais velha, Ana Justina, morreu em 1638, com apenas 14 anos. Schütz estava na casa dos 50 e continuava a compor no meio de tudo isto. A peste também assolava a época. Em 1633, uma epidemia reduziu em um quarto a população do território próximo do seu local de nascimento, e Dresden sofreu surtos repetidos ao longo da década de 1630. Compôs algumas das suas maiores obras sacras, literalmente rodeado por mortes em massa, causadas pela guerra e pelas epidemias. Para fugir ao pior da guerra e encontrar um mecenas que realmente pudesse pagar aos seus músicos, Schütz aceitou o convite do rei Christian IV da Dinamarca para servir como Kapellmeister Real em Copenhaga. Esteve lá primeiro entre 1633 e 1635 e depois voltou por volta de 1641. Christian IV era amante de música e anfitrião generoso, e Copenhaga oferecia tanto estabilidade financeira como recursos artísticos que a Dresden, em tempo de guerra, já não conseguia proporcionar. A corte dinamarquesa esperava espetáculos grandiosos. Para uma celebração de casamento que durou 14 dias, em outubro de 1634, Schütz compôs uma cantata, 2 comédias de palco e um bailado cantado. Testemunhas oculares descreveram espetáculos que duravam 5 ou 6 horas, com recitativos, árias, duetos e coros. Tudo isto, recordemo-nos, enquanto metade da Europa ardia em chamas. Há um pormenor deste período que capta a qualidade surreal da vida durante a Guerra dos 30 Anos. Durante a segunda estadia de Schütz em Copenhaga, o exército sueco saqueava e tributava simultaneamente a sua cidade natal de Weissenfels. E, exatamente nesse mesmo momento, a Suécia oferecia-lhe um prestigiado cargo permanente em Estocolmo. Os soldados que saqueavam a sua terra pertenciam ao reino que tentava contratá-lo. A guerra forçou também a inovação criativa mais radical de toda a sua carreira. Incapaz de reunir as grandes formações exigidas pela sua música anterior, inventou um género inteiramente novo, os Kleingeistliche Konzerte, os pequenos concertos sacros, publicados em 1636 e 1639. Estas obras foram concebidas para formações tão reduzidas como uma única voz e órgão. Não são compromissos impostos pelas circunstâncias. São obras-primas. Concentram uma intensidade expressiva nos meios mais reduzidos possíveis e o resultado é música de uma profundidade psicológica extraordinária. A crise gerara a invenção, a privação desbloqueara uma nova forma de intimidade. Em 1638 compôs também uma segunda ópera, Orpheus und Eurídice, para um casamento real saxão. Desta vez o seu colaborador foi Augustus Buchner, professor de poética em Wittenberg e figura de destaque da sociedade literária alemã conhecida como a Fruchtbringende Gesellschaft. Também esta ópera se perdeu, mas a sua história posterior acrescenta-lhe uma camada de extraordinária comédia negra. Um empresário testemunhou mais tarde que tinha apresentado a obra perante o czar russo em Moscovo, em 1673, no ano seguinte à própria morte de Schütz. Essa partitura terá depois ardido no grande incêndio de Moscovo de 1812, durante a retirada de Napoleão da cidade. A mesma ópera perdeu-se 2 vezes, em 2 países e com mais de um século de intervalo. Em 1645, quando o pior da guerra finalmente passara, Schütz tinha 60 anos e servira a corte de Dresden durante quase 3 décadas. Nesse ano, apresentou o seu primeiro pedido de pensão. O eleitor recusou. Voltou a pedir em 1651 e o pedido foi novamente recusado.
Só em 1656, sob o novo eleitor Johann Georg II, Schütz recebeu uma reforma parcial, equivalente a cerca de metade do salário anterior. Tinha 71 anos. Mudou-se para Weissenfels, a cidade da sua infância, para uma casa que ali comprara em 1651. Estava a regressar a casa. Capítulo 3. Últimos anos. O que se seguiu à mudança de Schütz para Weissenfels foi um dos mais extraordinários crepúsculos criativos da história da música, livre dos encargos administrativos de dirigir a capela de Dresden, as petições, os músicos sem receber, as intrigas institucionais. Viveu aquilo a que só se pode chamar uma segunda primavera. Concluiu as 12 canções sacras em 1657. Trabalhou na História der Geburt Jesu Christi, a História do Natal, cuja primeira apresentação teve lugar no dia de Natal de 1660, quando tinha 75 anos, e depois, entre 1665 e 1666, concluiu as 3 grandes paixões, segundo São Mateus, segundo São Lucas e segundo São João. A História do Natal é hoje uma das suas obras mais conhecidas, e a sua característica mais marcante é um sistema de simbolismo musical que equivale ao cinema do século XVII. Cada personagem bíblica da narrativa da Natividade recebe uma cor instrumental própria. Cornetas para o rei Herodes, representando o poder régio, flautas de Biesel e flautas para os pastores, representando a inocência pastoral, trombones para os sumos sacerdotes, representando a solenidade cerimonial, e violinos para o anjo, com um ritmo de embalo, semelhante ao de uma canção de embalar, que sugere a ternura divina. Isto é desenho sonoro. É a lógica da música para cinema, mas criada por um homem que morreu em 1672. E depois há as 3 paixões. Foram escritas inteiramente sem instrumentos, sem cordas, sem contínuo, sem qualquer acompanhamento. Apenas vozes a capelã. O texto narrativo é conduzido por uma única voz numa espécie de canto-chão. Os coros são interpretados pelo conjunto vocal. O efeito é de uma frontalidade quase insuportável. Não há nada entre o ouvinte e o texto sagrado. Schütz tinha 80 anos quando as concluiu e despojou a música de todo o ornamento, de cada camada de cor instrumental, de todo o vestígio da grandiosidade veneziana, até restarem apenas as palavras. É uma afirmação teológica tanto quanto musical. Em 1670, 2 anos antes da sua morte, Schütz escreveu uma carta ao seu aluno favorito, o compositor Christoph Bernhard, que então vivia em Hamburgo. Pediu a Bernhard que compusesse um motete a 5 vozes para ser interpretado no seu próprio funeral. Tinha 85 anos e estava a encomendar a música para o seu próprio funeral. Bernhard acedeu ao pedido e Schütz respondeu-lhe com palavras que estão entre as mais comoventes de toda a literatura musical. Meu filho, fizeste-me um grande favor. Não conheço uma única nota que precise de ser melhorada. Morreu sabendo exatamente que música o acompanharia na saída deste mundo. A sua última obra de grande fôlego, conhecida como o Swan Song, foi uma vasta composição sobre o Salmo 119 para coro duplo, juntamente com o Salmo 100 e um Magnificat em alemão. Foi publicada postumamente. Concluiu-a quando já tinha mais de 80 anos. Há ainda um pormenor relativo ao príncipe Heinrich Posthumus von Reuss, que merece lugar neste capítulo, porque ilumina o papel de Schütz como companheiro musical da morte ao longo de toda a sua carreira. Em 1636, anos antes da sua própria reforma, Schütz recebeu deste príncipe a encomenda de compor música para o funeral do próprio príncipe, música que ele próprio queria ouvir antecipadamente para se assegurar de que estava como desejava. A obra As Musikalische Exequien terá provavelmente sido ensaiada em segredo enquanto o príncipe ainda era vivo, para que pudesse aprovar a sonoridade do seu funeral. O próprio Schütz fez exatamente o mesmo 34 anos mais tarde com Christoph Bernhard. Durante a maior parte da sua vida adulta,
tinha pensado em como morrer bem, e em como morrer bem do ponto de vista musical. Importa também abordar a dimensão financeira destes anos de forma mais clara do que é habitual. Schütz era funcionário da corte, e o emprego numa corte do século XVII caracterizava-se por uma assimetria fundamental. O empregador podia adiar pagamentos quase indefinidamente, enquanto o empregado dificilmente podia demitir-se sem perder estatuto e perspectivas de futuro. Durante os piores anos da Guerra dos 30 Anos, Schütz passou longos períodos sem receber o salário completo, e os músicos da sua capela chegaram por vezes a uma situação de verdadeira miséria. Escreveu petições em nome deles num tom de angústia mal contida. Não ficou pessoalmente empobrecido. A origem familiar dava-lhe alguma margem de segurança, mas a degradação institucional de ver uma instituição musical que construíra ao longo de décadas desmoronar-se à sua volta por falta de financiamento era uma forma de sofrimento que ia muito além do plano meramente financeiro. Manteve também, ao longo deste período, uma notável rede de contatos profissionais e pessoais que se estendia por todo o mundo de língua alemã e chegava à Escandinávia. Os seus alunos, Christoph Bernhard, Matthias Weckmann e muitos outros, difundiam os seus métodos e a sua estética pelas cortes e cidades do norte da Alemanha. Correspondia-se com eruditos, poetas e teólogos. Era, no sentido mais profundo, uma instituição cultural, além de um artista individual. A sua influência chegava muito para lá das paredes da Capela de Dresden e exercia-se não apenas através da música que publicou, mas também através das pessoas que formou e das ideias que pôs em circulação. A sua filha mais nova, Eufrosine, morreu em 1655, 7 anos antes da sua própria morte. A sua irmã Justina morreu em 1672, no ano da sua morte. Sobreviveu à mulher, às 2 filhas, aos 7 irmãos e praticamente a todos os músicos com quem alguma vez trabalhou. No dia 6 de novembro de 1672, Schütz morreu em Dresden, vítima de um AVC. Tinha 87 anos. A seu pedido, o sermão fúnebre não enumerou as suas realizações. Centrou-se no serviço que a música presta a Deus. Foi sepultado na antiga Dresden Frauenkirche. Quando essa igreja foi demolida em 1727 para dar lugar à nova Frauenkirche, que hoje ali se ergue, o seu monumento funerário desapareceu. Mais tarde foi instalada uma placa comemorativa na casa de Schütz, em Dresden. Presume-se que tenha sido destruída pelos bombardeamentos aliados sobre Dresden, em fevereiro de 1945. Até o seu local de repouso se perdeu para a história 2 vezes. Capítulo 4. Desenvolvimento musical e impacto histórico. A carreira de Heinrich Schütz abrange mais de 60 anos de composição ativa, e a música que escreveu aos 80 anos quase nada tem em comum com a que escreveu aos 30. Para compreender esta evolução, é útil pensar em 4 grandes fases, cada uma moldada pelo lugar onde vivia, pelo que acontecia à sua volta e pelo que aprendera mais recentemente. A primeira fase vai desde a sua estreia editorial, com a publicação de madrigais em 1611 até cerca de 1628. É o Schütz da sua fase veneziana, grandioso, espetacular, arquitetonicamente ambicioso. Os Psalmen Davids, de 1619, foram escritos para vários coros com instrumentos, na mais grandiosa tradição de Gabrieli, enchendo o espaço de som como uma catedral o enche de luz. As suas Cantiones Sacrae, de 1625, são motetos em latim, e a decisão de publicar em latim não foi meramente estilística. No prefácio escreveu explicitamente que o latim era a língua comum que unia todos os cristãos europeus, permitindo que a sua música falasse através da divisão confessional que estava a dilacerar o continente. Foi um ato político através da música, um compositor que usava a escolha da língua como gesto de paz. A segunda fase começa com a sua segunda viagem a Veneza, em 1628, e com o primeiro livro das Sinfoniae Sacrae, em 1629. Aqui ouvimos um Schütz verdadeiramente novo. Absorvera a descoberta de Monteverdi.
Uma única voz, sobre uma simples linha, de baixo de acompanhamento, podia transportar mais intensidade dramática e psicológica do que qualquer construção policoral. A nova escrita é íntima, próxima da fala, emocionalmente direta de uma forma que as obras anteriores não eram. Um dos primeiros volumes inclui composições sobre o Cântico dos Cânticos, a poesia amorosa erótica da Bíblia hebraica, tratadas com uma sensualidade que os estudiosos ainda hoje discutem. Schütz habitava deliberadamente a fronteira entre o êxtase sagrado e o desejo terreno, usando a ambiguidade carregada do texto como recurso composicional. Sabia exatamente o que estava a fazer. A terceira fase é a fase da guerra, decorrendo aproximadamente entre 1630 e 1648, e é paradoxalmente um dos períodos mais férteis da sua vida em termos criativos. Os Kleingeistliche Konzerte, os pequenos concertos sacros, são as obras definidoras deste período e representam uma estética inteiramente nova, o máximo de expressão no mínimo de espaço. A investigadora de Cambridge, Bettina Warwick, escreveu que as dissonâncias de Schütz, neste período, eram tão poderosas que atravessavam a medula e os ossos, que a música era capaz de provocar, ao mesmo tempo, aquilo que descreveu como dores de dentes e torrentes de lágrimas. Era música com um efeito físico, e os seus contemporâneos reconheciam-na como tal. O que distingue Schütz, ao longo de todas estas fases, é o seu domínio absoluto daquilo a que os teóricos alemães da música chamavam música poética, a arte de traduzir diretamente o conteúdo semântico das palavras em gesto musical. Quando um texto dizia que Deus enche de bens os famintos e manda os ricos embora de mãos vazias, a linha debaixo da sua composição ficava literalmente silenciosa e vazia, nessa última palavra. Quando surgia a palavra morrer, escrevia uma linha cromática lenta e descendente que se desvanecia numa nota longa seguida de uma muito curta, descrita pelos estudiosos como uma representação magistral do último suspiro. Numa composição do Salmo 8 não se limitou a ilustrar as palavras peixes do mar e aves do céu. Imitou fisicamente, através do gesto musical, os movimentos dos peixes a nadar e o voo das aves. Há também algo que vale a pena notar, naquilo que Schütz deliberadamente escolheu não fazer. Ao contrário de Bach, que surgiu um século mais tarde, não escreveu melodias memoráveis concebidas para se fixarem na mente do ouvinte e regressarem mais tarde. O seu aluno Christoph Bernhard explicou diretamente a filosofia do mestre. Compor era a ciência de dispor bem consonâncias e dissonâncias umas contra as outras. O objetivo não era a melodia inesquecível, mas a resposta emocional rigorosamente calibrada. Não se sai de Schütz a cantarolar. Sai-se transformado. A quarta e última fase, de 1648 até à sua morte, é a mais austera de todas. A Christmas Story, de 1660, tem o seu belo simbolismo instrumental, mas a sua arquitetura global é depurada e concentrada. E as três paixões, de 1665 e 1666, são, como foi referido no capítulo anterior, inteiramente sem acompanhamento. Há uma linha direta entre a teologia luterana da palavra por si só, sola escritura, a graça recebida através das escrituras e de nada mais, e a decisão de Schütz, já nos seus 80 anos, de reduzir a sua música a vozes nuas que transportam palavras nuas. A teologia e a estética tinham convergido. Qual é então o seu lugar na história mais ampla da música? É simultaneamente enorme e, para o grande público, estranhamente invisível. O estudioso de Hamburgo Johann Mattheson escreveu em 1740 que Schütz era o pai dos músicos, o homem a quem os alemães deviam a elevação da sua cultura musical ao nível da dos italianos. A cadeia direta de transmissão musical entre Schütz e Bach pode ser traçada através de pessoas identificáveis. Entre outros, Schütz ensinou Johann Jakob Löwe, que foi um dos mentores do jovem Bach, quando este frequentava a escola em Lüneburg. Bach era, num sentido real e comprovável,
o neto musical de Schütz. Vale a pena determos-nos por um instante no que torna Schütz diferente dos seus sucessores mais óbvios. Quando ouvimos Bach, estamos perante um compositor que pensa arquitetonicamente, que constrói vastas estruturas musicais autossuficientes com uma lógica interna tão rigorosa como a matemática. Quando ouvimos Handel, ouvimos um homem de teatro, instintivamente dramático, sempre consciente do seu público. Schütz não é nenhuma destas coisas. É um compositor do instante, da palavra no momento em que é dita, do gesto no momento em que é feito. A sua música não se desenvolve tematicamente, responde ao texto. Cada frase é moldada pela sílaba específica que transporta, e o efeito é o de uma atenção total e imediata ao significado do texto sagrado. Nada é ornamental. Tudo tem um propósito. É uma grandeza diferente da de Bach, mas uma grandeza da mesma ordem. Depois de Bach, Schütz influenciou Johannes Brahms, que estudou atentamente a sua obra. Grande parte da lógica estrutural e textual do Ein Deutsches Requiem de Brahms, de 1868, foi modelada a partir das Musikalische Ezequien, de Schütz, de 1636. Ambas são obras fúnebres em língua alemã, escritas para enlutados de língua alemã, e ambas partilham uma preocupação com a morte enquanto condição na qual a alma humana fala mais diretamente com Deus. Brahms dirigiu, em Viena, em 1864, o monumental moteto para coro duplo de Schütz, Saul, Saul. Richard Wagner dirigiu um coro de uma Paixão de Schütz em 1848 e associou-o, nos seus escritos, ao universo estético da sua própria ópera, Lohengrin. Na década de 1880, um jornal alemão descreveu Schütz como o Richard Wagner do século XVII, uma comparação que ambos provavelmente teriam considerado lisonjeira ou enfurecedora, consoante o dia. Anton Webern também estudou atentamente o seu contraponto. Mas Schütz esteve também quase totalmente esquecido durante cerca de 140 anos após a sua morte. Em meados do século XVIII, a sua música era considerada antiquada, impossível de interpretar, a relíquia de outra era. A redescoberta começou em 1812, ironicamente o mesmo ano do incêndio de Moscovo, que destruiu a segunda das suas óperas perdidas, quando um juiz e amador de música berlinense chamado Karl von Winterfeld vasculhava o espólio de Giovanni Gabrieli em Veneza e encontrou obras do célebre aluno alemão de Gabrieli. Levou cópias de volta para a Alemanha. O homem que introduzira Schütz a Veneza foi, século e meio depois, também a causa indireta do seu regresso à Alemanha. A redescoberta não foi inteiramente irrepreensível. Em 1870, um editor demasiado zeloso reuniu as suas paixões num único oratório, reharmonizou os recitativos com acompanhamento de piano, transpôs coros e inventou passagens de ligação. Mais tarde, até este editor se distanciou daquilo que reconheceu ser uma deturpação das obras de Schütz. E, na década de 1930, estudiosos nacionalsocialistas tentaram apropriar-se de Schütz como herói cultural nórdico-germânico. Um deles afirmou detectar, no seu retrato, os traços da raça nórdica. Esse retrato viria a revelar-se em 1985, uma falsificação provavelmente produzida no início da década de 1930, precisamente para fornecer um rosto ideologicamente adequado. Schütz, um compositor universalista, formado em Itália, cuja fonte principal de textos era o Saltério Judaico e que publicava em latim para superar divisões confessionais, teria considerado todo este episódio revoltante. No seu funeral foi descrito como o Lumen Germaniae, a luz da Alemanha, mesmo quando a corte que o sepultava já o substituía por compositores italianos. Esta é a ironia definidora da sua vida. O homem homenageado como campeão musical da Alemanha era o compositor alemão da sua geração com a formação italiana mais profunda, um homem que passou grande parte da sua carreira a tentar persuadir o público alemão
a apreciar as inovações musicais italianas. Resumo. Ao longo deste episódio, acompanhamos 87 anos de uma vida extraordinária, uma vida que começou numa estalagem saxónica, em 1585, e terminou em Dresden, em 1672, uma vida que passou pelas cortes de Kassel, Veneza, Dresden e Copenhaga, que sobreviveu à Guerra dos 30 Anos, à morte da esposa e de 2 filhas e ao colapso quase total da instituição musical que Schütz dedicara décadas a construir. Deu à música alemã uma linguagem que ela não possuía antes dele. Trouxe para norte dos Alpes a tradição policoral veneziana e as inovações operáticas italianas de Monteverdi, fundindo-as com a profundidade teológica da tradição luterana. Sob a pressão das necessidades impostas pela guerra, criou um género de música sacra intimista. Aos 80 anos, escreveu 3 paixões de uma austeridade extraordinária e compôs a sua última grande obra, já a meio dos 80 anos. Foi esquecido, redescoberto e devolvido a um lugar muito próximo daquele que lhe é devido. Ainda não é tão conhecido pelo grande público como mereceria, mas entre aqueles que o conhecem, a reação é sempre a mesma. Alfred Einstein, na qualidade de musicólogo, chamou-lhe o músico mais espiritual do mundo. Esta descrição não perdeu rigor nas décadas que passaram desde que foi escrita. Obrigado por ter ouvido. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos e deixe a sua avaliação do podcast. Ajuda-nos mesmo muito.